Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Nós continuamos no livro de Romanos e hoje nós estaremos lendo o capítulo 15 do livro de Romanos. Se você tem acompanhado o estudo 1189, então você sabe que nós falamos sobre os fracos e fortes na fé no capítulo anterior. E o nosso papel quanto a esses irmãos que carecem de nós. E hoje eu fui desafiado, acabou de haver um grande problema, são quase 11 horas da noite, e eu recebi uma ligação muito ruim, e se não fosse a misericórdia do Senhor em me dar muita paz e tranquilidade para lidar com a situação, eu não estaria aqui agora, porque com certeza eu estaria envolvido num problema que uma pessoa criou por conta de fragilidade emocional, fraqueza emocional. E isso gerou na pessoa um distúrbio, e esse distúrbio faz com que ela ataque mesmo aqueles que de alguma forma estão a ajudando. E esse ser humano, ele passa por esse tipo de circunstância todas as vezes que ele permite que os maus pensamentos tomem conta de sua mente. E o que eu quero te dizer é que se você tem passado por desafios emocionais com outras pessoas ou consigo mesmo, cabe a você colocar seu fardo, sua carga, seus pensamentos maus diante do Senhor, para que Ele molde, transforme, trate, cure, retire, e dessa forma, sem dúvida, você vai ter uma vida muito mais leve. É o que eu tenho feito. É muito desafiador não pensar em problemas, não ficar buscando soluções por conta própria, mas também é muito satisfatório ver a misericórdia do Senhor se manifestando em nossas vidas. E agora vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor o nosso fardo pesado, as cargas que temos levado, a ansiedade, a depressão, espíritos malignos que têm tentado se aproveitar de brechas. Nós repreendemos em nome de Jesus que todas as brechas sejam fechadas e que todos os espíritos malignos sejam eliminados do nosso caminho, sejam levados para longe de nossas vidas e nossas famílias, que toda tentativa do inferno de nos causar tristeza ou paralisação sejam cancelados pelo poder que há no nome de Jesus, e que toda tentativa do inferno seja frustrada pelo Senhor. Nós confiamos em Ti e fazemos menção do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Se revela a nós em mais essa oportunidade e fala aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 15. Continuando o mesmo assunto sobre os fracos e fortes na fé. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas
aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E assim concluímos esse tópico falando sobre os fortes e fracos na fé. Então, nós que éramos gentios fomos alcançados por aqueles que já tinham alguma maturidade, alguma força espiritual, emocional. E agora cabe a nós sermos fortes por aqueles que estão fracos. Aqueles que, mesmo nós ajudando, vão se levantar contra e ainda vão tentar criticar a nossa atitude, dizendo que não estamos dando o suficiente. É a visão de uma pessoa imatura. E talvez você tenha maturidade para suportar, e se você não tiver, infelizmente você vai se envolver em algum conflito, com certeza, vai se sentir dodói, vai se sentir desrespeitado, rejeitado. A síndrome da rejeição tem acometido muitas pessoas, e essa síndrome causa justamente um afastamento, o sentimento de que não estamos dando o nosso melhor, quando na verdade o que a pessoa quer é suprir um vazio emocional através da nossa vida. Mas nós temos que ter consciência de que o que essas pessoas precisam é do amor, da misericórdia do Senhor. Mas para que isso aconteça é necessário que sejamos um, assim como Deus o é com o seu Filho Jesus, com o Espírito Santo. Eles se completam. Nós temos que nos completar e sermos fortes quando são fracos ao nosso redor. Que você fortaleça seu irmão, mesmo quando ele se voltar contra você. É um desafio. Quantas experiências eu tenho nesse assunto. O Senhor tem me moldado muito nesse sentido. Quantas pessoas às vezes me atacam e eu vou lá, me submeto ao Senhor, e com amor eu vou até a pessoa, mostro a injustiça que ela está cometendo, permito que ela veja, e aí dou a ela a oportunidade de se tratar, de reconhecer, e aí tá tudo bem. Mas quando a pessoa não reconhece, ela fica com a dor, porque eu não vou carregar essa dor, não vou. Eu entrego para o Senhor todas as minhas dores. Então, que você não carregue a dor do próximo, no sentido de não aceitar que coloquem sobre você um peso que não é para ser colocado. Que você direcione essas pessoas para o Senhor. Coloque suas cargas diante do Senhor e pega o jugo dele, que é suave e leve. Continuando. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus,
Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamai plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, aonde vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o ouviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. E aqui Paulo dá um breve relato sobre o seu compromisso, o seu ministério missionário, que não apenas levou a palavra, mas deu início a grandes movimentos de ministérios que foram gerados a partir das viagens de Paulo. E ele tinha uma estratégia de levar a palavra onde não estavam levando a palavra, justamente para que não houvesse divisão. Porque se tem alguém se comprometendo a evangelizar uma região, evangelize aquela onde ninguém está evangelizando. Dessa forma, o reino do Senhor alcança a todos aqueles que precisam. E assim como um dia nos alcançou. Alguém teve que pagar o preço de se aproximar, alguém teve que pagar o preço de trazer essa semente até nós. Então, Paulo ele relata sobre essa característica do ministério dele. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. E assim, Paulo conclui esse capítulo através de uma carta aos romanos, por isso que ele fala de visitar. Ele estava indo a Jerusalém, como relatou aqui, para levar recursos para os judeus, recursos que foram angariados com os gentios, para a obra, para a administração da obra, para a expansão da obra, para suprir as necessidades dos envolvidos nessa ministração. E aí ele fala da intenção dele de ir à Espanha, mas antes disso passar por Roma, ficar com eles e também receber auxílio, não apenas espiritual, como ele pediu aqui oração, mas também recursos para a continuidade do seu das missões de levar a palavra do Senhor a outras localidades, a outros países, cidades. E assim nós concluímos o capítulo 15. Na próxima vez que nós nos encontrarmos, vamos estudar o capítulo 16 e último capítulo do livro de Romanos, concluindo assim Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. 6 dos 66 livros e dezenas de capítulos, já centenas de capítulos, uma centena e algumas dezenas de capítulos dos 1189 capítulos da palavra do Senhor.
que nós continuemos com esse empenho e dedicação buscando a face do Senhor. E o que eu desejo para você e sua família é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.